O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, advertiu nesta segunda-feira, dia 19, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, durante depoimento de testemunhas no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Vamos perguntar aqui para o nosso querido Pedro Zambardo o que esse cara falou para merecer essa advertência. Pedro, vamos lá. Então quer dizer que o Freire Gomes, Gomes Freire, andou mentindo, se contradizendo e tomou esporro? Lembrando que os depoimentos de testemunha, tá, gente? Diferente do julgamento dos possíveis réus, aliás, tá rolando a votação agora, o Xandão livrou 2 militares, mais 10 devem se tornar réus. O julgamento, a parte da oitiva das testemunhas, ela não é gravada, tá, Sofia? Então a gente só tem relatos. Provavelmente depois do término do processo, a gente vai ter acesso a essas declarações. Mas o fato é, o Xandão deu um pito ontem no Freire Gomes, que era alçado, né, Sofia? Dava para ver em muitos veículos da mídia hereditária, inclusive, né? Freire Gomes era alçado como militar legalista, o cara que impediu o Uhum. golpe, e no final das contas é a mediana dos pensamentos militares, tá? Foi todo tigrão lá na Polícia Federal falar do Bolsonaro, e aí, diante da primeira turma do Supremo, ele foi gatinho. Entendeu? Ele tentou dar uma amenizada, porque estão tentando empurrar um acordão. E assim, o Xandão falou a real, falou: olha, ou o senhor diz que mentiu na Polícia Federal, ou o senhor diz que tá mentindo aqui. E o cara meio que deu um cavalo de pau, como se fosse um carro andando ali num racha, deu um cavalo de pau e falou: não, o que eu falei na polícia tava certo. E aí a gente tem essa reportagem do G1, do Márcio Falcão e do Luiz Felipe Barbieri, Você não julgamento compartilhou do a golpe. tela. Opa, esqueci de projetar. Perdão, que eu sempre esqueço que sou eu aqui. Já tá aparecendo aí na Aí, tela para você? pronto. Tá, agora está. Julgamento do golpe. Moraes diz que general ou mentiu para a polícia ou mentiu no depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Moraes diz que viu contradições no depoimento de Freire Gomes, estava dando ao STF em relação ao que deu para a Polícia Federal. O ministro começou a ouvir nessa segunda testemunhas do julgamento de golpe de Estado. Então, os julgamentos estão tramitando, tá, gente? Isso é importante. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal advertiu nesta segunda, dia 19 de maio de 2025, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, durante o depoimento de testemunhas no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Moraes disse que viu contradições no depoimento que Freire Gomes estava dando ao Supremo em relação ao que deu à Polícia Federal. Antes de responder, pense bem, a testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia, ou o senhor falseou a verdade na polícia, ou está falseando aqui, disse o ministro. Lembrando que a mentira para uma testemunha, dependendo de como for, a Sofia estava falando aqui nos nossos intervalos, o ministro pode eventualmente declarar, dar voz de prisão, tá? Não Uhum. pode. Você fez um juramento e você tem que cumprir o juramento. Moraes pontuou que a PF, Freire Gomes, disse que estava na reunião no fim de 2022, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro falava em golpe de Estado. Segundo Moraes, Freire Gomes relatou à polícia que o então comandante da Marinha, Almirante Garnier Santos, tinha concordado com os planos golpistas. No depoimento ao STF, nesta segunda, Freire Gomes afirmou que não viu conluio por parte de Garnier. Eu estava focado na minha lealdade de ser franco ao presidente do que nós pensávamos. O brigadeiro também foi contrário a qualquer coisa naquele momento. E como fui muito enfático naquele momento, que eu me lembro, o ministro da Defesa ficou calado, o almirante Garnier apenas demonstrou respeito ao comandante-chefe das Forças Armadas. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, disse o general diante do Xandão. Os registros na PF apontam que em março de 24, Freire Gomes relatou que o depoente Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que se recorda que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Então, só recapitulando, Freire Gomes e Batista Júnior, no depoimento da PF, teriam ficado contrários ao Bolsonaro. O almirante Garnier, que inclusive falou em usar blindados, teria se colocado à disposição do Bolsonaro. E aí, Sophie, como a gente não tem a gravação,
nós temos os repórteres em Brasília. Eu não estou em Brasília, eu estou em São Paulo, mas a Heloísa Vilela do ICL tá lá e ela fez uma descrição do que aconteceu nessa reunião. Então acho legal trazer aqui para vocês. Não vou me estender muito, mas ela é bastante contundente em cima do que o Xandão representou naquele momento. Vamos ver juntos. Considerandos. Ele usa um termo Considerando. considerandos, são os considerandos. Considerando que o presidente é um golpista, considerando que parte das Forças Armadas também, né? Esses são os considerandos. Mas então, considerandos, todos para discutir dentro das leis, dentro da Constituição, que era um estudo apenas, era um estudo estudo de tentativa de golpe, É muito bom isso aqui, né? É a desculpa do Jacaré comer uma lição de casa. Professor, eu não estou entregando a lição porque apareceu um jacaré em casa e ele comeu a minha lição. É os bolsonaristas desse momento, com as 400 milhões de minutas golpistas, porque os idiotas imprimiram na impressora do Planalto. tentando distribuir Pior golpe do tarefas mundo. entre várias pessoas para decidir se é possível dar um golpe dentro das 4 linhas. Ora, não me faça rir, né, general? Então, foi assim, acho que é importante para quem está vendo, porque como ninguém pôde assistir, não foi transmitido, para vocês terem uma ideia do crescendo dessa tentativa de mascarar a realidade. E isso foi num crescendo, só dizer ao ponto que o ministro Alexandre de Moraes falou: agora chega. Vamos parar com essa palhaçada aqui e vamos para o depoimento de verdade. O senhor ou falseou lá ou está falseando aqui. Foi o que ele disse. E aí o general Freire Gomes Tremeu. disse, porque o Alexandre de Moraes ainda lembrou, o senhor é um general, né? Aí ele diz, eu com 50 anos de vida no exército jamais mentiria. E aí soltou a língua, entregou a rapadura e fez o que já devia ter feito desde o começo do depoimento. E posições complicadíssimas, né, Elo? Porque, por exemplo, no que ele diz sobre o Garnier, da Marinha, que ele disse, não, ele estava simplesmente demonstrando o respeito que ele tinha pelo comandante em chefe das Forças Armadas. E a gente sabe que, por exemplo, o Garnier disse explicitamente que ele não iria bater continência para o Lula, que era o presidente eleito. Então ele vinha sistematicamente demonstrando desdém, desprezo pelo Lula. Não é algo interpretativo ou sinais tácitos que precisariam de fato ser compreendidos com maior profundidade. Ele estava sendo explícito a respeito disso, o que torna essa tentativa de manobra do Freire Gomes bastante absurda, e por isso o Moraes exigiu seriedade. Agora sim, Elo, eu queria te ouvir, você que acompanhou este muito perto, qual que é o resumo da ópera considerando o depoimento do Freire Gomes, que é o personagem central nessa ocasião? Você acha que ele conseguiu manobrar para, de alguma forma, atenuar as acusações que pesam, sobretudo, contra as figuras-chave do processo, como Bolsonaro, como Braga Neto, ou que, de fato, no fim do dia, depois da pressão do Moraes, ele termina por corroborar o que ele já tinha dito na Polícia Federal? Com certeza ele corroborou, a fórceps, como eu disse ontem, né, esse depoimento foi arrancado a fórceps, mas no final ele corroborou o que já tinha dito, ele reafirmou, ele deixou margem para interpretação, como quem diz, não posso, ele falou isso explicitamente, eu não posso dizer o que o Garnier, qual era a intenção do Garnier, o Garnier dizer que estava do lado do presidente, ou prestava apoio ao presidente, etc. Eu não posso inferir o que ele quis dizer com isso, mas... Sofia, tem uma coleção de livros aqui atrás de mim, se você puder botar a minha imagem aqui, ó, tá atrás desse troféu do Prêmio Abril aqui, são os 5 livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura militar. Os militares, eles têm uma tradição no país de pegar a história oficial e contar para as pessoas o que eles querem que a gente entenda da história oficial. O Gaspari foi usado pelo Geisel para contar uma ficção científica, porque não tem outra palavra disso, é uma mentira factualmente dizendo que existia uma tigrada, tipo o esgoto da ditadura, e existia o alto generalato. O que a gente está vendo aí nessa atitude do Moraes,
com todas as contradições que o Alexandre de Moraes tem, é histórico. O Alexandre de Moraes não deixou que o Freire Gomes contasse uma mentira para a população. De que não tinha nenhum militar no golpe. O Alexandre de Moraes colocou uma risca, falou, na polícia você falou outra coisa. Então, ou você diz que você tá mentindo com a polícia e você se entenda lá, ou você vem aqui reafirmar o que você falou nas investigações. Porque, assim, tá cheio disso. Tem uma entrevista do Adriano Diogo aqui no Meteoro, que o Adriano Diogo fala, os militares, eles têm uma consciência, eles acham que eles são donos do país. E a gente precisa dar uma resposta, não é exaltar o Supremo, tá, gente? O Supremo é outra porcaria, tá? Tem vários problemas lá dentro. Mas a gente precisa enquadrar esses caras, senão esses caras vão tentar de novo e eles vão conseguir. Uhum. Tá? O Alexandre de Moraes tá corretíssimo. Tem que enquadrar essa velharada toda aí e dizer para eles que eles são nossos funcionários. O senhor não pode contar o que você quer contar pra gente, tá? E com o que eu tô falando aqui, eu não tô atacando os livros do Hélio, eu tô dizendo que muito jornalista é usado por milico, a gente tem o meme pronto, que é ouvir de fontes militares e, tipo, basicamente as pessoas repassam o ponto de vista do exército. Isso precisa acabar. Militar em off. Famoso O famoso militar em off. militar em off está com cãibra nesse momento, ouvindo o Alexandre de Moraes fazendo o coronel passar vergonha. Mas Exato. é basicamente isso, a gente precisa enquadrar esses caras. Tá corretíssimo o Alexandre de Moraes fazer isso. E eu digo pra vocês, é histórico isso aqui, tá? Uhum. O natural seria eles começarem a tentar emplacar a narrativa da anistia soft. Pois é, eu acho que é uma coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo correto. Eu tenho muitas críticas ao Alexandre de Moraes. Os julgamentos dele em relação à questão indígena, trabalhista, etc., são uma. Mas ele está fazendo uma coisa que eu acho muito correta, que é não se assustar com as narrativas bolsonaristas, porque isso vai gerar uma narrativa muito boa para os bolsonaristas e que é, olha só, o Alexandre de Moraes está forçando o general a falar o que ele quer, ele já tem a narrativa pronta para condenar o Bolsonaro e com e ele ameaça todos os depoentes que não falam o que ele quer, eles já fazem isso com o Cid, eles vão aproveitar para fazer isso com o Freire Gomes também. E daí o que eu tem muita gente que já com medo dessas narrativas que os bolsonaristas vão criar, deixam de fazer o que precisa ser feito. O Alexandre de Moraes mostra que não. Tem que fazer o cara falar a verdade. Ele falou uma coisa em um depoimento, falou outra em outra, você tem que enquadrar o cara e perguntar, tá, qual dos dois é verdade? Em qual dos dois você tá mentindo? Tem que fazer isso. Ah, isso vai ser usado pra narrativa bolsonarista? Foda-se. Os bolsonaristas, se eles não tiverem material pra promover as narrativas deles, eles inventam material pra promover as narrativas deles. Não dá pra se assustar diante disso. Tem que fazer o que tem que ser feito e acabou. Claro, você pode pensar em como fazer isso, já pode, inclusive, se preparar para as narrativas que vão ser lançadas e se precipitar, já começar um trabalho comunicacional já antes disso. Não só pode, como deve fazer. E é uma coisa que o governo erra muito ao não fazer, sabe? Sabe que vai ter uma medida que vai ter que ser passada e que os bolsonaristas vão usar para atacar, já começa o trabalho de comunicação preventivo antes. Óbvio que tem que fazer isso. Dito isso, o que não pode fazer é deixar de fazer o que precisa ser feito com medo de narrativa bolsonarista. Isso não pode acontecer. E o Alexandre de Moraes está sendo um exemplo de como fazer isso. Não pode ter medo, gente. Se tiver medo, os caras vão montar em cima e assim, volta ao que o Adriano Diogo falou na entrevista com a gente. Adriano Diogo foi torturado pelo Ustra. Os militares acham que são donos do Brasil. E eles não são. Exato. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.